Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, essa a respeito, da teoria sintética, ou também chamada de teoria moderna da evolução. Há também uma outra denominação para essa teoria, que é o neodarwinismo, Uma teoria muito importante, principalmente no que diz respeito as teorias mais bem aceitas atualmente, pelos cientistas, e pela comunidade científica, quanto às demais teorias, existentes a respeito da evolução humana. Eu sou o professor Vitor, você já me conhece, e é um prazer estar com você. Convém, antes de mais nada, eu comentar com vocês que este vídeo está sendo gravado de um jeito um pouco diferente, Eu estou usando um outro aparelho para gravá-lo. O aparelho que normalmente eu gravo os vídeos do canal, ele está em um processo aí de reparo técnico, e para que a gente consiga, seguir com o canal e também com as aulas, eu optei aí em realizar esse vídeo, por outro aparelho. Então, em alguns momentos você vai ver que pode ser que algumas questões aí referentes ao aspecto técnico, do vídeo sejam um pouquinho diferentes. E o que diz respeito ao conteúdo, o que será tratado na aula de hoje? Nesta aula trataremos então abordaremos a respeito, sobre a introdução e os aspectos gerais da teoria, sequencialmente, as contribuições ao tema feitas por pesquisadores anteriores, depois, os avanços e as aplicações identificadas no contexto atual e exercícios. Lembrando sempre que se você tiver alguma dúvida, você precisar de algo, pode me escrever, não precisa ficar preocupado, entre em contato, pois somente desta forma, você vai conseguir avançar nos seus estudos. A teoria sintética ou moderna da evolução, também chamada de neodarwinismo, ela une conhecimentos oriundos das observações feitas por Charles Darwin, pela teoria que ele cunhou, a teoria darwinista, e também achados da genética, da biologia molecular e de outras áreas, meus caros amigos e minhas caras amigas. Nesse slide da introdução da aula aqui, da página inicial da aula, você percebe bem legal aqui, deixa eu ampliar para você, que a teoria neodarwinista, ela utiliza a genética, a bioquímica, a anatomia comparada, a filogenia, a biologia celular e também, o estudo dos fósseis, a paleontologia, para assim conseguir desenhar, as melhores perspectivas, digamos desta forma, a respeito da seleção natural, Então é uma teoria muito bem fundamentada pela ciência, meu amigo e minha amiga. Outro ponto interessante e bem válido, é que essa teoria ela estabeleceu um eixo muito bacana, muito importante, entre diversas áreas científicas, isso, principalmente das ditas ciências da vida, as ciências como biologia, e todas as derivadas dentro dessas ciências biológicas. Atualmente, a teoria sintética ou moderna, também a respeito da evolução, ela é a teoria mais aceita pelos cientistas e pesquisadores no mundo todo, tá, pessoal? Por que ela é tão aceita? Porque ela é justamente, fundamentada em aspectos científicos, Ela é muito fundamentada pela ciência, muito forte, a respeito das confirmações por meio de pesquisas, tá? E a consolidação dela vem justamente aí por meio de publicações. Então, ela é muito aceita pela maioria dos cientistas. É interessante você compreender, que essa teoria, então, a teoria sintética ou moderna da evolução, ela teve um pouco da contribuição de Lamarck, que foi aquele grande filósofo naturalista que desenvolveu a lei do uso e desuso a respeito aí, da evolução dos animais, e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Hoje em dia, a teoria de Lamarck ela já perdeu força, ela não é uma teoria mais aceita pela comunidade científica, mas em perspectivas históricas, ela é muito interessante, muito importante.
Além disso, você vai perceber, e evidentemente ela é muito associada ao darwinismo, né? Haja vista que também pode ser chamada de neodarwinismo, que Charles Darwin foi o naturalista, né, o filósofo, o médico no caso, né, que mais contribuiu de uma perspectiva histórica para a teoria sintética moderna da evolução, né? Ele tinha observações da geologia, das espécies, né? E por meio dessas observações ele identificava que o quanto que o meio ambiente, né, influenciava na seleção das espécies. E de fato, a teoria sintética da evolução ela vem, né, comprovando que o meio ele é sim um fator preponderante aí para a seleção das espécies, né? As espécies mais bem adaptadas ao meio, elas tendem a se manter e se mantendo elas tendem a procriar e desta forma elas acabam sobrevivendo, né? Enquanto que as espécies menos adaptadas elas tendem a sucumbir ao meio, não suportam o meio e acabam reduzindo-se aí o número de indivíduos dessas espécies. Um outro pesquisador, no caso, né, de modo geral, vamos dizer assim, um outro naturalista muito interessante, nesse caso Gregor Mendel, ele era um religioso, né? Mas também ele tinha grande interesse, né, no estudo da biologia, tá, pessoal? E o que aconteceu? Gregor Mendel, né, ele desenvolveu o que posteriormente seriam as leis de Mendel, né, onde ele percebeu aí, deu a introdução aos aspectos mais elementares da genética, né, onde você tem a lei da segregação dos fatores e a lei da segregação independente. Atualmente a genética ela tem mais algumas diretrizes, mais alguns critérios muito importantes, né? Entretanto, essas duas leis aí, desenvolvidas por Gregor Mendel, que posteriormente ficou conhecidas como leis de Mendel, elas também contribuíram bastante para a teoria sintética ou moderna da evolução. Atualmente, né, essa teoria ela pode ser utilizada em várias circunstâncias. Uma delas a gente pode observar nesse caso aqui, onde fragmentos de células humanas, né, eles são unidos aos plasmídios de células bacterianas para que possam ser produzidos, né, diferentes tipos de moléculas, por exemplo, o hormônio insulina, né, a partir desses fragmentos, né? E isso acontece devido, é claro, aos avanços da biotecnologia e também do entendimento adequado a respeito da evolução. Agora, eu recomendo que você faça os exercícios da apostila, né, do capítulo 5, e qualquer dúvida, entre em contato. Forte abraço e muito obrigado.